O deputado federal e presidente da Câmara, Hugo Mota, determinou que haverá algumas mudanças no funcionamento da Câmara. A cobrança partiu de deputados federais que pediram ao presidente recém-empossado alguma mudança sobre o que viam como um esvaziamento do plenário. Há algumas críticas também sobre falta de previsibilidade nas votações. Nas falas até agora, Hugo Mota também tem mostrado como pretende manter o colégio de líderes, que é aquele grupo escolhido pelos partidos dentro da Câmara e no Congresso, para decidir sobre as pautas-chave em votações como uma peça-chave para todas as decisões que a Câmara dos Deputados levar. Pois é, e a gente traz a discussão agora mostrando para você, né, como era o regimento interno, o funcionamento da Câmara e como fica a partir de agora com as mudanças propostas pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. A gente preparou uma tela para vocês com as informações de como eram os trabalhos e de como passam a ser os trabalhos a partir de agora. Aí nessa tela, né, Guilherme, a gente tem uma visão mais geral, mais explicativa de como vai ser agora o regimento, como vão funcionar as sessões na Câmara dos Deputados. Vamos primeiro falar o que muda? Vamos, mas antes, Adriana Feira, tem quem vai trazer um primeiro detalhe pra gente. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente vai se deter um pouco mais sobre o que muda e o que não muda, mas antes a gente vai ter a participação da nossa repórter de Brasília, a Lara Alves, para trazer informações para o nosso ouvinte a respeito de que cenário é esse que temos de mudança de regimento e um pouco do que aconteceu no Congresso Nacional desde a chegada de Hugo Mota. Você também vai falar um pouco sobre como hoje operou um pouco a Câmara dos Deputados. Boa noite para você, Lara. Boa noite, Ibrahim. Boa noite para você também, Adriana, e para Larissa e todos que estão conosco nesta noite de terça-feira. Pois é, a Câmara dos Deputados recomeçou os trabalhos no início deste mês de fevereiro, mas algumas coisas já têm dado indícios de que vão mudar aqui em Brasília. É importante a gente dizer que durante a campanha para Hugo Mota, quando ele ainda era pré-candidato à Câmara dos Deputados, à presidência da Câmara dos Deputados, até então ocupada por Arthur Lira, ele não fez muitas promessas, mas conversou bastante com as bancadas e ouviu principalmente as queixas dos partidos. E aí vale lembrar aquele detalhe bastante importante, que dos 20 partidos que compõem a Câmara, ou seja, dos 20 partidos que têm deputados aqui na Câmara dos Deputados, 18 apoiaram a candidatura de Hugo Mota. As exceções foram o Partido Novo e o PSOL, que lançaram seus candidatos próprios. Então, com exceção dessas duas bancadas, do Novo e do PSOL, todas as outras conversaram com o Hugo Mota e fizeram suas queixas, principalmente ao que eles queriam que mudasse nessa nova presidência da Câmara dos Deputados, que dura pelo menos 2 anos. Eu digo pelo menos porque pode ser que o Hugo Mota venha a ser reeleito no próximo biênio, então permaneça 4 anos aqui na presidência da Câmara dos Deputados. Bom, a principal queixa feita pelos parlamentares era justamente em relação à previsibilidade da pauta aqui da Câmara dos Deputados. É importante a gente fazer um retrospecto. Com Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara até 2016, e em seguida com os que vieram, tanto Arthur Lira quanto Rodrigo Maia, a gente tinha uma pauta um pouco imprevisível. O que isso quer dizer? Que as negociações eram feitas e só então decidia-se a ordem do dia, né, o que vai ser votado no plenário, bem em cima da hora. O Eduardo Cunha, é importante dizer, começou um movimento de esvaziamento das comissões permanentes. Quais são essas comissões? Por exemplo, a Comissão de Educação e a Comissão de Saúde, também a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante aqui da Câmara dos Deputados. Bom, esse movimento foi um movimento para fortalecer a figura do presidente da Câmara dos Deputados. Então, os deputados que desejavam que seus projetos fossem votados não mais seguiam esse rito de tramitação das comissões, mas pulavam diretamente através de um requerimento de urgência. Esse requerimento faz com que as pautas não precisem mais passar pelas comissões e vão direto para a votação no plenário. Inclusive, a gestão Arthur Lira acumulou praticamente 2.000 pedidos de requerimentos de urgência no plenário. E esse era um desejo dos deputados de que isso acabasse e que as pautas fossem debatidas com antecedência para que os parlamentares pudessem articular, principalmente os líderes, com as suas bancadas, qual seria a posição da bancada e não apenas em cima da hora, no momento da votação no plenário. Então tinha esse desejo de que a pauta fosse mais previsível e o Hugo Mota já começou o ano cumprindo essas promessas e resolvendo essas reclamações que ele ouviu durante toda a campanha. Logo na primeira semana ele já convocou
convocou uma reunião com o Colégio de Líderes, que são aqueles deputados escolhidos pelas bancadas para representá-los nessas reuniões, nesses encontros com o presidente e também nas orientações de voto nas sessões do plenário. E nessa reunião ele se comprometeu com a previsibilidade. Um outro ponto muito importante, que foi uma promessa feita por Hugo Motta, era abaixar o horário das sessões. O que eu quero dizer com isso? Durante a gestão Lira, muitas vezes as sessões varavam à madrugada. Nós já saímos daqui 3, 4 horas da manhã acompanhando sessões na Câmara dos Deputados. E existia um desejo de que isso não acontecesse mais, porque o que acontecia muitas vezes nessas sessões era que alguns parlamentares registravam a presença no plenário da Câmara dos Deputados e iam embora, então votavam pelo Infoleg, que é o aplicativo usado aqui no Legislativo. Então, alguns deputados ficavam muito poucos e a gente tinha um plenário bastante esvaziado. Então, o desejo de Motta é que isso mude. Para isso, ele decidiu que as sessões vão começar impreterivelmente às terças, quartas e também às quintas-feiras, às 4 horas da tarde. E vão terminar ali no máximo às 8 da noite. Isso foi uma promessa que ele fez e já começou a cumprir na semana passada. Todos esses horários foram respeitados. Ele se sentou à mesa às 4 da tarde nessas sessões e abriu a ordem do dia. Hoje isso também aconteceu, ele abriu a ordem do dia, mas repassou logo a presidência para Altineu Cortes, que é o primeiro vice-presidente, deputado do PL do Rio de Janeiro, porque Motta precisava resolver alguns outros assuntos no gabinete da presidência. Isso acontece com bastante frequência. Os presidentes são acionados durante as sessões para tratar de alguns assuntos, para negociar, para articular. Mas Motta queria dar essa faceta de transparência para tratar e já antecipar para os líderes quais temas vão ser votados e quais temas vão ser discutidos. E ele também ensejou que quer acabar com esse esvaziamento das comissões. Isso significa que agora o requerimento de urgência só vai ser usado de fato em ocasiões que são urgentes. Então agora o deputado, ao invés de apresentar esse requerimento e colocá-lo para votação no plenário, vai ter que seguir todo o trâmite bonitinho de passar pelas comissões permanentes antes desse projeto ir à votação no plenário da Câmara dos Deputados. Um outro ponto muito importante é que o Hugo Motta pediu aos líderes de cada bancada que enviem semanalmente quais são as prioridades daquela bancada para as sessões da semana seguinte. Então a gente já tem uma pauta antecipada até com 3, 4 dias de antecedência, que é algo que não acontecia. Hoje, aproveitando a sua fala, Ibrahim, sobre a movimentação aqui na Câmara dos Deputados, foi um dia bastante agitado. As terças e quartas-feiras sempre são dias muito agitados aqui no Legislativo, mas hoje foi especialmente porque nós tivemos uma manifestação da oposição para tratar sobre o projeto de lei que anistia os presos, condenados e foragidos do 8 de janeiro. Vocês vão se lembrar, na sexta-feira da semana passada, Hugo Motta deu uma entrevista a uma rádio da Paraíba, na qual ele disse claramente que, na percepção dele, contrariando inclusive o relatório da Polícia Federal, não houve tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Ele disse que para ter um golpe era necessário que tivesse um líder, que tivesse apoio das instituições, como por exemplo as Forças Armadas. E essa declaração de Motta animou bastante a oposição, que tem como principal pauta aqui na Câmara dos Deputados o projeto de lei da anistia. Então hoje eles fizeram uma manifestação nesse sentido. Inclusive levaram para o gabinete da presidência da Câmara dos Deputados uma senhora com os filhos. Ela é esposa de uma pessoa que está foragida desde o 8 de janeiro e que consta nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre os atos que foram praticados naquela ocasião. Essa senhora conversou com o Hugo Motta e um grupo de deputados liderados pelo líder da oposição, o deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, esteve com presente para cobrá-lo e para aumentar essa pressão. Olha, o Motta foi bastante diplomático, repetiu o que já tem dito, que ele vai conversar com o colégio de líderes e que quando houver amadurecimento da proposta e quando houver um entendimento, um consenso da bancada, ele coloca para discussão. E aí um outro ponto bastante importante que eu gostaria de trazer para vocês é que nós estivemos ao longo da tarde conversando com alguns deputados da oposição e eles sinalizaram uma coisa bastante importante, que é uma possibilidade na mudança do regime de tramitação do PL da anistia, que pode, inclusive, acelerar a tramitação desse projeto. No ano passado, Arthur Lira retirou esse projeto da Comissão de Constituição e Justiça antes que ele fosse votado e determinou que ele seguisse um regime em uma comissão especial que não chegou a ser criada.
Agora, os deputados querem que essa comissão, de fato, não seja criada e que esse projeto seja votado na CCJ e vá direto para o plenário em um requerimento de urgência. E aí vai caber ao Hugo Motta decidir se, de fato, é urgente ou não tratar esse tema em votação no plenário. Então, basicamente, essa foi a movimentação no dia de hoje. A sessão ainda está acontecendo. Os deputados estão votando alguns projetos que já estavam atrasados na pauta e deve acabar por volta de 8 horas e eles retornam amanhã ao plenário para início da ordem do dia às 4 da tarde, seguindo já esse planejamento, essa mudança no regimento que foi feita por Hugo Motta para tentar preencher a casa, voltar à vida do plenário, como ele tem dito nos bastidores, e também fortalecer as comissões temporárias aqui da casa que ficaram bastante enfraquecidas, pelo menos nas 3 últimas gestões da Câmara dos Deputados. Perfeito. Lara Alves trazendo pontos importantes a respeito de 2 movimentos em separado. Primeiro esse que nós já mencionamos do que fez Hugo Motta já no início, nos seus primeiros momentos de mandato. E agora com o que a gente está vendo das movimentações do Congresso, como na prática isso está se modificando. Vamos aproveitar que a gente está tratando muito do assunto Brasília para trazer a participação da nossa colega na capital federal, Larissa Arantes. Boa noite para você, Larissa. Como é que você avalia essa posição do presidente Hugo Motta, primeiro, especificamente, sobre essa mudança no regimento? A gente tem garantia, Larissa, de que os parlamentares estarão mais presentes no seu trabalho? Ô Guilherme, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Boa noite para você, para a Adriana, para todo mundo que está nos acompanhando. Guilherme, eu acho que a tentativa do presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, é permitir, né, ao mesmo tempo em que os deputados podem têm que registrar a presença ali no plenário e depois podem votar de outros lugares ali pelo Infoleg, por exemplo, buscar ali, inclusive, uma aceleração, mais celeridade nas negociações. Só para quem ainda não conseguiu, por exemplo, passar ali nos corredores da Câmara ou do Senado, enfim, ali pelo Congresso, né? Enquanto as votações estão acontecendo no plenário, as negociações, as articulações, elas continuam nos bastidores, continuam nas salas dos deputados, nas salas das lideranças dos partidos, das bancadas. Então, eu penso que... E aí uma coisa casa com a outra, né, Guilherme? Enquanto ele libera essa votação pelo aplicativo, por exemplo, os deputados podem continuar acompanhando ali a sessão e continuarem na articulação. E por que eu acho que existe a conexão de um ponto com o outro? Porque a gente viu a Lara dizendo que ele determinou, portanto, que as sessões não podem passar de 8 horas da noite. Então, para ele seguir essa perspectiva otimista, porque, a meu ver, é uma perspectiva extremamente otimista, eu cubro o Congresso Nacional desde 2019 e em projetos de muita polêmica ou projetos extremamente grandiosos, dificilmente você tem uma votação concluída antes das 8 horas da noite. Então, assim, ele está sendo otimista, mas, ao mesmo tempo que aí ele libera essa votação pelo Infoleg e permite, por exemplo, que as articulações possam acontecer não só dentro do plenário, mas também com outros líderes e com as bancadas. Mas, se isso vai garantir mais qualidade ou mais quantidade, Ibrahim, eu acho que fica aí cenas dos próximos capítulos, viu?